Oi, gente, tudo bom? Deixa eu puxar a mesa assim mais um pouquinho. Vamos continuar nosso estudo sobre o livro A Teoria da Norma Jurídica, de Norberto Bobbio. Eu espero que você esteja ouvindo, porque eu estou gravando no tablet maior, sem o fone. Então vamos lá. No primeiro vídeo eu falei só a apresentação. Agora nós estamos começando a entrar no primeiro capítulo do livro, no qual é intitulado, como que aparece aqui, ó? Eu fiz um resumo num aplicativo aqui, deixa eu olhar no livro mesmo, porque ali não está aparecendo. O direito como regra de conduta. No subcapítulo O Mundo de Normas, o direito como conjunto de normas ou regras de conduta. Então ele perpassa por certas ideias principais. A experiência jurídica é uma experiência normativa. Então nós estamos... É muito fácil, né? O título já diz, né? Teoria da norma. Então só pode ser normativa, né? Então a gente já tem uma colinha simplíssima. As civilizações são caracterizadas pelos ordenamentos de regras nas quais as ações dos homens que as criaram estão contidas. A história se apresenta como um complexo de ordenamentos normativos que se sucedem, sobrepõem e contrapõem, se integram. Ao estudar uma civilização, tentar-se responder quais ações foram proibidas, quais ordenadas, quais permitidas naquela sociedade. Então aqui primeiro eu coloquei sempre os pontos principais, como eu falei, esse vídeo é de resumo. Então a experiência jurídica é uma experiência normativa, a palavra-chave, norma. As civilizações são caracterizadas pelos ordenamentos de regras nos quais as ações dos homens que as criaram estão contidas, né? Então, pela experiência dos homens, esses homens eles pegam suas experiências da sociedade que eles estão incluídos e produzem as suas leis, as regras que eles veem que aquela sociedade que eles fazem parte necessita. E depois a história se apresenta como um complexo de ordenamentos normativos, né? Então aqui é um processo histórico que Norberto Bobbio observa, que a história ele vai se mudando, vai se sucedendo, sobrepondo e contrapondo e se integram. Então até agora a gente viu que a gente já está cansado de saber que a história do direito é uma mudança constante baseado nas ações dos homens, da cultura e do costume daquela sociedade. Basicamente é isso que ele está falando. Agora o segundo subtítulo se refere à variedade e multiplicidade das normas. Ele me fez muito lembrar de uma disciplina que eu tive na faculdade, que é a sociologia do direito, né? Sociologia jurídica, que fala que existe várias sociedades, não lembro mais como que era exatamente, como o professor falava. Mas a ideia é essa: cada comunidade, cada lugar tem sua própria lei, seus próprios costumes, isso tudo vai interferir, vai ter o seu próprio ordenamento. Exatamente, lembrei, multiplicidade de normas, cada sociedade, cada comunidade vai ter o seu conjunto, a sua norma para reger aquela sociedade. Além das normas jurídicas, existem os preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, regras daquela ética menor que as etiquetas, regras de boa educação, etc. Vale lembrar que o Bobbio ele está seguindo muito a linha do Kelsen, né, o formalismo jurídico. E no formalismo jurídico não leva em consideração essas coisas que eu acabei de citar, como sociologia, moral, nada disso.
Normas que regulam a vida do indivíduo quando ele convive com os outros, a relação com a divindade, do homem consigo mesmo. Então, fala da regulação da vida do indivíduo com outros indivíduos, desse indivíduo com a divindade, ou seja, a religião, né? E do homem consigo mesmo. São 3 pontos que a norma interfere, segundo essa multiplicidade de normas. A igreja, Estado, família, associações de fins econômicos, culturais, políticos, recreativos. E cada uma delas com suas regras de conduta. Então, é uma multiplicidade de normas, né? Mas lembrando sempre que esse subcapítulo, subtítulo, como você preferir, ele é justamente o que o Bob e o Kelsey não apoiavam, pelo menos no seu estudo científico que nós estamos lendo. É justamente o ponto ao contrário de outros teóricos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Vamos pro terceiro ponto. Terceiro subtítulo, direito é instituição? Aí fica uma questão. Existem teorias diversas da norma. Teoria do direito, uma delas é a teoria do direito como instituição e teoria do direito como relação. Isso é importante você anotar, porque são coisas que, por exemplo, eu mesmo quando estudei de filosofia do direito, ou direito jurídico, eu não tive nada dessas coisas, né? Agora eu comprei o livro para minha própria iniciativa, olha a redundância linda, né? Então, eu tô vendo pontos de coisas que realmente eu não sabia, e é nesses pontos que os concursos pegam a pessoa, né? Porque a pessoa não sabe esses detalhes. Então vamos lá. Existem teorias diversas da normatividade. Teoria do direito como instituição e teoria do direito como relação. A teoria do direito como instituição, teoria que ataca a teoria normativa do direito, ou seja, é como eu já disse antes, a teoria do direito como instituição é oposta a Kelsey e é oposta ao Bob, tá? Então, lógico que se é oposta vai atacar, né? Conceito de direito para a teoria como instituição. Então, qual é o seu conceito? O que é teoria do direito como instituição? Conceito de sociedade. Aí eu peguei lá a expressão em latim, porque em concurso também eles adoram botar essas coisas em latim, porque aí não é qualquer um que também vai conseguir dar atenção para essas coisas. Então, conceito de sociedade. Ubi iuris, ibi iuris. Que quer dizer, o que não sai da esfera puramente individual não supera a vida de cada um enquanto tal, né? Então, o que não sai da esfera puramente individual não supera a vida de cada um enquanto tal. Parece até poesia, né? Terrível. E depois tem a outra expressão em italiano, ubi societas ibi iuris. Que quer dizer, agora eu tenho que mexer aqui para poder ler, que está embaixo. Que quer dizer, não há sociedade no sentido correto da palavra, sem que nela se manifeste o fenômeno jurídico. E na ordem social, quer dizer, poder de excluir o que vai contra a sociedade, que não seja ordenada. Quais são os elementos constitutivos do direito para Romano? Romano é um outro teórico, e esse teórico italiano, ele seguia justamente esse direito como instituição. E ele dizia, a sociedade é um elemento, a ordem é o segundo elemento, e o terceiro elemento é a organização. Isso tudo significa, existe direito, enquanto há uma organização de uma sociedade ordenada. É um jogo de palavras. Aquele povo de antigamente, né, não tinha o que fazer.
Ficava fazendo esse jogo de palavras aí que a gente às vezes fica achando que eles cheiraram alguma coisa, né? Tá. Uma ordem social ordenada que é igual à instituição. Ou seja, o que é instituição? É uma ordem social ordenada. Óbvio, né? Pra gente é óbvio. Na hora que pergunta a gente não lembra disso tudo, né? Ordem ordenada de ordenamento, né? Uma ordem social ordenada. Então, os elementos da sociedade, a ordem e a organização. Isso são os elementos de constitutivo do direito, segundo esse italiano romano. Então, o que a gente viu aqui? Existem teorias diversas da normatividade, a teoria do direito como instituição e a teoria do direito como relação. A teoria do direito como instituição é a teoria que ataca a teoria da norma do direito, o conceito de direito para a teoria como instituição. O conceito de sociedade, que é aquelas expressões italianas que eu falei, e a ordem social. Vamos continuar seguindo, porque é só mesmo para a gente saber o que vai contra as ideias do Bobbio, que o Bobbio não está apoiando na sua teoria. Tá? Vamos pro quarto item. Deixa eu ver se dá para apoiar aqui. Por enquanto. O quarto subtítulo: o pluralismo jurídico. Foi essa palavra que o professor usava na sociologia jurídica. Pluralismo jurídico. Até agora é tudo farinha no mesmo saco, né? Até agora a gente, nesse primeiro capítulo, a gente está vendo a mesma ideia, que é justamente o que o Bobbio não segue, né, nessa tua teoria. Que quer dizer monopolização da produção jurídica. É um processo de eliminação ou absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores pela sociedade nacional. Eu peguei isso porque, por exemplo, eu não tinha ouvido falar disso exatamente nessa expressão. Então, se cair numa prova essa expressão, aí você já sabe o que é. Então, vou falar de novo. Monopolização da produção jurídica, que é um processo ou absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores pela sociedade nacional. Aí eu te pergunto, quais são esses ordenamentos jurídicos superiores e inferiores? Superiores, a igreja e o império. Inferiores, feudos, as corporações e as comunas. É uma boa pegadinha para uma prova, hein, gente? Né? Você saberia responder uma questão dessa? Continua assistindo o meu canal que você vai saber responder. E o pessoal da banca que faz as provas, tudo lendo esse livro de cabarro, procurando uma pegadinha para sacanear você. Então leia comigo. Então, filosofia do direito de Hegel. Depois eu vou ler o livro de Hegel, continue no canal. Que está baseado: Estado é considerado Deus terreno. Ou seja, desculpa, gente, onde eu moro é um inferno de barulho. Ai, meu sonho de consumo: morar no spa. Então vamos lá, chega de brincadeira. Onde que eu parei? Vamos começar de novo a falar a parte da filosofia do direito de Hegel. Estado é considerado o Deus terreno, ou seja, o sujeito último da história, que não reconhece nem abaixo nem acima de si qualquer outro sujeito, e a quem os indivíduos e os grupos devem obediência incondicional. Então, o Estado era o maioral, né? O Estado absolutista, né? Praticamente, né? Então, vamos lá. Quem influenciou o processo de centralização do poder normativo e coativo, possibilitando o surgimento do Estado Nacional moderno? Isso é importante, hein? Ó, uma questão. Tô vendo uma questão. Tô vendo.
O que influenciou o processo de centralização do poder normativo e coativo, possibilitando o surgimento do Estado Nacional moderno? Né? Vamos lá. Doutrina institucionalista é uma reação ao estatismo. Fica aí a pergunta, pensa aí, comenta aí, responde. Beijão.